Na igreja, nós devemos prestar culto a Deus, o Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. Nunca a líderes humanos, pastores, administradores, anciãos. A igreja não é uma arena de competição entre líderes diversos e departamentos diversos. Não podemos promover panelinhas, santas panelinhas, grupos que se acham melhores do que os outros, grupos que se entendem mais santificados, melhores cristãos do que os outros, grupos que apresentam um orgulho piedoso, se é que isso existe, um orgulho piedoso. Orgulho é sempre orgulho, irmãos, mas há membros da igreja, há líderes da igreja que se acham melhores do que os outros, que têm orgulho, orgulho da sua santidade ou da sua pretensa santidade. Em geral, panelinhas nascem de uma visão exagerada de líderes humanos. Isso ameaça a unidade da igreja e a saúde espiritual dos membros, pois uma compreensão distorcida do ministério cristão pode levar a dar importância excessiva a certos líderes em detrimento de outros. O resultado é uma atmosfera de competição que pode rachar a igreja. Mais que isso, se fizermos de líderes humanos o centro da nossa identidade cristã, corremos o risco de tirar Cristo do lugar que lhes cabe em nossa vida. Tirar o Senhor Jesus Cristo e colocar líderes carismáticos, líderes bons de oratória, líderes até bons de doutrina, mas devemos ter sempre o Senhor Jesus como o centro da nossa vida espiritual. A igreja é um local de cooperação missionária, nunca de competição e concorrência entre grupos e líderes. Nesse aspecto, como que o apóstolo Paulo se refere aos cristãos de Corinto, com relação a essas preferências, a essas panelas? Como é que o apóstolo Paulo se refere aos cristãos lá da igreja de Corinto? 1 Coríntios 3, versos 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos deis de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora, porque ainda sois carnais. Veja, no verso 1 e no verso 2, o apóstolo Paulo, vocês são carnais. Eu tenho que tratar vocês ainda como carnais. Portanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? O apóstolo Paulo está falando assim, ciúmes, contendas, essas são características de seres carnais, não de seres espirituais. Ainda continuando, quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Crianças espirituais. Crianças espirituais não têm discernimento, são tolas, são imaturas. Permanecem carnais porque ainda manifestam ciúme, contenda, orgulho, vaidade, preferências pessoais. Paulo deixa claro que a maturidade espiritual leva o crente a apreciar a sabedoria de Deus, comunicada pelo Espírito Santo e em contraste com a sabedoria desse mundo, que é a sabedoria humana. A sabedoria de Deus se revela na cruz de Cristo, mais especificamente nos sofrimentos, na morte e na ressurreição de Jesus. Assim, antes de retomar do apelo à unidade, Paulo desejava que os leitores conhecessem a necessidade de verdadeira sabedoria e maturidade em Cristo. Mas o que é então um cristão maduro? O que é um cristão adulto? O que é um cristão espiritual? Cristãos sábios e maduros são espirituais, não carnais, não são como crianças. Eles comparam coisas espirituais com espirituais, porque as coisas do Espírito de Deus se discernem espiritualmente. Cristãos sábios e maduros se alimentam de comida sólida, não de leite. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. Cristãos sábios e maduros não dizem eu sou de Paulo, eu sou de Apolo.
referindo-se a outras pessoas. Cristãos espirituais, irmãos, nós devemos ser assim. Não tem preferências pessoais, não tem preferências enaltecendo pastores, enaltecendo líderes. Paulo, Apolo, Pedro, outros líderes, os líderes atuais, todos são cooperadores de Deus, conforme 1 Coríntios 3:9. O Senhor Jesus é o centro da mensagem. O Senhor Jesus é o motivador da mensagem. Os outros pastores, os outros líderes são cooperadores. Somos como igreja lavoura, edifício e santuário de Deus. Todos pertencemos a Deus por meio de Cristo. Ao darmos preferência a líderes humanos, podemos nos decepcionar. Certamente você pode ainda lembrar de alguma experiência triste da igreja, que se fiava tanto em líderes humanos e que vieram a decepcioná-los. Muitos vieram a se afastar da igreja. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós tenhamos maturidade. Que nós deixemos o Espírito Santo trabalhar em cada um de nós para que a gente cresça espiritualmente. Para que a gente não seja criança, não seja infantil, imaturo, dando preferência a pessoas, mas dando preferência única e exclusivamente ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que morreu para nos salvar, aquele que é o autor do Evangelho. Não os ministros, não as ferramentas do Senhor Deus para a pregação do Evangelho, não os líderes, não pessoas, mas somente o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé.